game design. Especificamente nós dois, né, a gente tem um carinho maior por jogos de mesa. Então, como que foi a tua introdução, teu jogo preferido, né, se você puder falar também, para a galera depois anotar, pesquisar. Como é que você começou nesse universo maluco? Eu era professor de português. Não existe muitas formações clássicas, né? Faculdade, nada disso. Para game. Hoje em dia tem acho que a PUC, né? Sim, a PUC tem um curso do Senac que eu escrevi, e tem uma ou outra coisa por aí, mas é bem difícil, bem difícil. Então, naquela época não tinha muito isso, né? E eu já jogava há algum tempo, e pela minha coisa de fazer letras, eu decidi que eu ia fazer um jogo sobre a Revolução dos Bichos, que é um livro que eu não sei se muita gente aqui não vai conhecer, mas é um livro muito bom. E eu trabalhava numa startup na época e eu falei, eu quero fazer um jogo. E daí comecei a ver a arte e tal, fiz o jogo, botei no Catarse, né, que é uma plataforma de financiamento coletivo, e nunca mais parei. A única coisa que aconteceu foi que eu acabei sendo cooptado por uma empresa de board game em São Paulo, né, que é a Commune or Not. Eu recomendo muito que vocês olhem Zombicide. É um jogo muito bacana de zumbi, assim, meio que revolucionou, e é com que eu trabalho hoje. Mas, tirando essa parte, é um jogo muito legal e que eu acho que a galera que está começando vai se identificar bastante com ele. E para a galera que quer começar com game design, a minha história é bem parecida com a dele também. Game design, ele chegou num momento da minha vida que eu estava meio de saco cheio do que eu já fazia, sou designer gráfico de formação, e aí aquilo não estava mais me satisfazendo, e eu fui pesquisar e conversar com mentores, orientadores de pós-graduação, faculdade, o que eu faço? Esbarrei no game design e, como ele falou, fui procurar curso, não tinha nada. Era tudo mato, em 2011, quando eu comecei a estudar game design. E como é que a gente entrou nesse universo? Estudando sozinho. E a dica que eu dou, e que a gente dá, na verdade, para qualquer um que queira começar com game design, hoje está mais fácil, vocês têm acesso a mais informações, vocês têm livros hoje em português. Na época que a gente começou não tinha, era bem mais difícil a barreira de entrada, e hoje está muito mais fácil, tá? Então, essa é a primeira dica que a gente dá. E o game design, ele é um processo gradual e ininterrupto. Você, quando começa a fazer jogos, e aí é importante a gente pensar o seguinte: não é simplesmente vou fazer um jogo, vou ficar rico, vai dar super certo, já vou começar fazendo um jogo do God of War. Não. Os nossos primeiros jogos, eles são, geralmente eles são muito ruins, e isso é muito bom. Porque esse processo de a gente aprender esse ofício, ele se dá não só com o exercício constante, mas você jogar muitas coisas, né? Você já contabilizou quantos jogos você jogou na vida? Perto de 2000. Perto de 2000, por aí. A minha biblioteca do Steam tem lá uns 900 jogos. Se eu joguei 10%, foi muito. Porque o importante é a gente se cercar desses jogos. Mas, legal, a gente faz jogo de tabuleiro, que é uma coisa muito específica. Por que a gente deveria fazer, então, uma versão de tabuleiro de um jogo digital? De onde que essa ideia surgiu? God of War especificamente, de onde que surgiu essa ideia de fazer um God of War? E por que você acha que isso é ou não é uma boa ideia? Primeiro, eu acho uma excelente ideia, porque manter meu emprego, é muito importante para mim, tem que pagar a conta. Boletos, né? Boleto tem todo mês. Inclusive, um parênteses, para a galera que quer começar a trabalhar com jogo, vocês precisam desromantizar o processo de fazer jogo. Fazer jogo, no fim das contas, é um produto, é um mercado, é uma indústria. Fazer jogo, às vezes, é chato, porque você vai ter que trabalhar com gente diferente, com equipe, com prazo, com pressão. A gente já está nessa trajetória aí mais de 10 anos, pode falar com tranquilidade que tem momentos que dá vontade de desistir, mas a gente persevera porque, no fim das contas, é divertido o resultado, né? Mas, enfim. Então, a indústria do videogame, em números, né, ela é muito maior do que a do board game. A indústria do board game, há 2 anos, sei lá, era 6 bi, né, mais ou menos o que gerava, e a do videogame, pelo menos 10 vezes isso, por aí.
Então, uma coisa que acontece muito para aumentar o conhecimento das pessoas em board game é buscar franquia, né? Então, eu já trabalhei num jogo sobre a série Narcos, né, na Netflix. A gente já tem um jogo do Bloodborne, né, que tá até vendendo ali na livraria. Tem o Stranger Things, a gente acabou de fazer um jogo do Stranger Things. Enfim, essa coisa de pegar a franquia é uma forma de você... Por exemplo, aqui, a maioria das pessoas não conhece jogo de tabuleiro. Se a gente falasse que era uma palestra sobre jogo de tabuleiro, talvez não tivesse... Com certeza, vocês não viriam. Mas vai falar, não, God of War, opa, alguma coisa sobre God of War eu quero ver o que é. Né? Então, a força da franquia é muito importante, e no fundo tem um lance que é muito maneiro sobre game design, que um dos primeiros livros assim, que eu li, ele falava qual é a semelhança entre o jogo do mico e o Doom, né, o jogo de primeira pessoa. E aí, no fundo, a mesma matriz que vão fazer o Fortnite, vai falar de jogos mais novos, né? A audiência é mais jovem, Roblox, Minecraft, Fortnite, enfim, o que vocês jogarem, eles compartilham de muita coisa dos jogos de baralho, os jogos de carta que vocês jogavam na infância, né? Então, o God of War, como um jogo, ele não vai ter a trilha sonora, não vai ter um dublador, né, para fazer. Aqui não tem um aplicativo com a voz do Kratos para você jogar. Então você precisa de outros artifícios para fazer as pessoas se interessarem em quererem jogar o God of War como um jogo de carta, né? Não como um dos maiores jogos de todos os tempos do videogame.